Eu sou Leila Kress, sou psicóloga, psicopedagoga e eu vim contar para vocês hoje o que é o painel de comunicação visual, por que ele foi criado e como ele funciona. Eu tenho uma grande amiga, colega minha de faculdade, psicóloga como eu, que tem uma doença que leva à perda do tônus muscular. Então, ao longo da vida, essa minha amiga se tornou tetraplégica. E ela me ensinou que viver é superar todo dia um obstáculo. Aquele velho jargão que a gente conhece, pegue o seu limão e faça uma limonada, ela pratica isso todos os dias. E eu aprendi muito com ela. Então, quando ela adoeceu, eu quis retribuir todas as coisas boas que ela me ensinou e que ela me entregou ao longo dessa amizade. E por isso o painel foi criado. A minha amiga pegou um resfriado, que virou uma pneumonia, levou ela para um hospital, para uma UTI e para intubação. Então, depois da intubação, ela perdeu o único recurso que ela tinha de comunicação, que era a fala, porque ela já não podia fazer movimentos. E esse foi um momento muito difícil, porque ela não ficou todo o tempo sedada. Em alguns momentos a sedação era diminuída e ela voltava à consciência, ela tentava se comunicar com a gente e a gente não tinha a menor ideia do que estava acontecendo. Ela ficou totalmente isolada, ilhada dentro dela mesma. Nesse momento, a gente muito angustiado, os amigos, a família, a gente começou a tentar criar formas alternativas de comunicação. Então, como eu já a conhecia há muitos anos, eu fui fazendo perguntas a ela. Você está com fome? Você está com sede? Você está com frio? Você está com medo? E isso foi ajudando a gente a entender um pouquinho o que ela estava querendo. Então, a gente combinou assim, você vai piscar uma vez para sim e 2 vezes para não. E eu ia fazendo as perguntas e ela ia piscando uma vez para sim e 2 vezes para não. Mas isso era muito conturbado porque ela tinha longos períodos de sedação. Depois da intubação, ela passou para traqueostomia e aí, embora ela não pudesse falar, ela não tinha mais um conteúdo. Então ela passava mais tempo consciente. Porém, ela passava mais tempo angustiada, mais tempo sofrendo e a gente sem entender o que ela necessitava. E aí o painel veio se desenvolvendo a partir disso. Porque não dava para a gente ficar fazendo todas as perguntas do mundo. Tá com frio, tá com fome, tá com sede. Então eu criei alguns desenhos de situações específicas da vida dela, do dia a dia dela, que eu achava que poderiam estar acontecendo com ela. E a gente começou a se comunicar com ela a partir desses primeiros desenhos que foram criados. Bom, os desenhos funcionaram, a gente conseguiu manter uma comunicação precária, rudimentar, mas a gente conseguiu falar com ela, entender algumas coisas que ela estava precisando. A minha amiga teve alta, saiu do hospital, foi para casa, está bem. E quando nós voltamos no hospital 1 ano depois, a gente viu que o hospital estava usando aqueles desenhos com outras pessoas. E daí surgiu a ideia de tornar público o painel para que ele pudesse ajudar outras pessoas. Foi assim que o painel de comunicação foi criado. Aqui nós temos o primeiro modelo de painel de comunicação que foi criado. Ele é um painel de figuras e foi criado apenas com algumas indicações de necessidades básicas que ela tinha no momento. Porque até aqui ela ainda estava numa condição hospitalar e a gente não era necessário muitos recursos, porque ela não tinha muitas coisas para comunicar naquele momento. Ela estava num momento de recuperação. Então o que a gente precisava entender? A gente precisava entender se ela estava com frio, se ela estava com fome, se ela estava com medo, se ela estava ansiosa. Eram necessidades básicas. E à medida que ela veio se recuperando, nós sentimos a necessidade de criar um espaço para ela comunicar outras coisas que não aquelas necessidades básicas. Bom, mas antes de contar essa história, eu vou explicar um pouquinho como esse primeiro painel funciona. O primeiro painel, ele funciona colhendo das pessoas uma resposta sim ou não. Então, nós perguntávamos a ela, o que você quer comunicar? Tá no primeiro painel, no segundo painel, no terceiro ou no quarto painel. Então, como é que era feito isso? Você quer me dizer, está no primeiro painel, sim ou não? Era uma piscada para sim, 2 para não. Vamos supor que não estivesse no primeiro painel, tudo bem. Está no segundo painel?
Sim. Está no lado direito do segundo painel? Sim. Está na parte superior do segundo painel? Não. Então eu sei que o que ela quer me comunicar está no segundo painel, do lado direito, na parte inferior. Isso encurta muito a comunicação, porque antes do painel a gente precisava fazer muitas perguntas para chegar até a informação que ela queria transmitir. Nos ajudou bastante, mas como eu disse antes, não era o suficiente. Então foi preciso criar um outro painel onde eu tivesse todo o alfabeto, a numeração, onde nós tivéssemos outros códigos, outros signos, para que ela pudesse comunicar outras coisas que não aquelas básicas que a gente tinha pensado inicialmente. Esse é o primeiro formato de painel de comunicação criado. Ele tem alguns símbolos que indicam necessidades básicas: fome, sede, frio. Mas pensando numa melhoria dessa comunicação e pensando que o painel foi criado não só para um momento de crise, mas para depois, durante um momento de recuperação, ou para ficar com algumas pessoas que vão permanecer por muito tempo, ou talvez para sempre, sem a possibilidade, sem a função da fala, foi criado um segundo painel de comunicação. Nesse segundo painel de comunicação, a gente tem uma tabela com colunas e linhas, e dentro dessa tabela nós temos todo o alfabeto, a numeração de 0 a 9 e alguns outros símbolos também que são necessários à comunicação. Então, na verdade, a pessoa que está sendo chamada aqui de comunicador, que é a pessoa que vai emitir essa comunicação, ela vai sinalizar através do piscar de olhos ou qualquer outro recurso que esteja disponível em qual interseção está essa letra ou esse número que ela deseja comunicar. Então, se por exemplo ela estiver com fome, desejar comunicar a palavra fome, ela vai piscar 4 vezes para sinalizar primeiro a coluna. Então ela fará 1, 2, 3, 4. Na coluna 4 eu tenho vários ícones, vários símbolos, mas ela vai piscar 1. Então a interseção de 4 com 1 é a letra F, mas ela precisa prosseguir nessa comunicação. Então ela vai piscar 1, 2, indicando a segunda coluna. Mas na segunda coluna eu também tenho muitos símbolos. Então ela vai indicar também qual é a linha que ela refere. Então 1, 2, para a linha 2. Então ela indicou coluna 2, linha 2 é a letra O. A pessoa com quem ela está se comunicando pode inclusive se antecipar. E já fazendo a primeira sílaba, F-O, ela já pode deduzir que é fome e fazer a pergunta e com isso evitar o desgaste da pessoa que está tentando se comunicar, né? O painel pretende ser uma comunicação rápida, prática, fácil, eficaz para pessoas que perderam definitivamente ou temporariamente a função da linguagem. O painel de comunicação ele vai ser inserido num ambiente onde as pessoas estão cansadas, nervosas, preocupadas, ansiosas. Então, no início, ele vai trazer um desconforto. Mas se as pessoas puderem persistir, elas verão que ele vai ser muito útil com o passar do tempo. À medida em que ele vai proporcionando a comunicação, ele também vai proporcionando conforto na relação entre as pessoas. Esse painel de comunicação ele pode ser feito em diferentes mídias. Pode ser papel, plástico, ele pode ter o formato de um mobile pendurado no teto, ou um descanso de prato. Ele pode ser pensado em diferentes maneiras, mídias mais rebuscadas ou mais baratas, qualquer coisa que possa atender a necessidade, a realidade de cada família, de cada doente, de cada grupo médico, de cada hospital. Viver, como a minha amiga me ensinou, é encontrar a cada dia uma solução para os problemas que a vida nos traz.